Graça e paz a todos que estão em casa e a todos os irmãos aqui presentes. O texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta noite se encontra em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 15. Esse vai ser o texto que nós estaremos meditando nesta noite. Esperar um pouquinho até que todos achem. Vamos lá. O texto diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Bom, meus irmãos, nesse texto, Tiago, ele está se dirigindo a pessoas que queriam viver independentes do Senhor. Eles buscavam viver a sua vida e planejar a sua vida independentes do Senhor. Tiago fala aqui mais diretamente nesse texto, naquela época, a comerciantes ricos, convertidos ao Senhor, porém, eles viviam como se não tivessem um mestre, como se não fossem servos. E é como um escravo que resolve fugir do seu Senhor. E a gente até entende que os escravos, geralmente a gente entende que a escravidão é algo ruim, então até seria, digamos assim, entendível que o escravo fugisse do seu senhor. A escravidão é ruim, nenhum homem merece ser escravizado. Porém, nós estamos falando aqui de um Senhor amoroso que não nos trata como escravo, mas, muito pelo contrário, ele nos trata como filhos. E esses homens queriam fugir do controle desse Senhor. E o Senhor que nós estamos falando é o Senhor Jesus, Deus. É como, por exemplo, fugir de uma terra que manda leite e mel para ir até Sodoma e Gomorra tentar ganhar a vida. É como fugir do controle das mãos de um Senhor soberano e maravilhoso e querer viver sozinho. Então, tais homens que Tiago chama a atenção aqui nesse texto eram orgulhosos de si. Portanto, o texto aqui trata da submissão à vontade do Senhor, aos cuidados do Senhor. Se trata da necessidade de levar Deus em conta em todos os nossos planos que pretendemos realizar. No verso 13, analisando mais de perto o texto, o verso 13 diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Neste verso, Tiago ele se dirige a esses homens de negócios, planejadores e autoconfiantes, que pensavam que tinham tudo em suas mãos, que tudo saía conforme eles planejavam, conforme eles queriam. E Tiago diz para os que praticam tais coisas que se atentem a ele, assim como um pai chama a atenção do seu filho ao querer corrigi-lo. Então Tiago fala: atentem-se a mim. Porém, nós vemos aqui que não é a questão. Tiago aqui ele não está chamando a atenção de adquirir lucros. Não é essa a questão que o Tiago está chamando a atenção. O que preocupa Tiago aqui nesse texto se concentra na atitude desses homens que eram seguros de si mesmos. Digamos assim, no nosso português que nós entendemos, se consideravam os sabichões, os caras que entendiam de tudo e eles sabiam de tudo e eles controlavam tudo e a todos, e tudo conforme saía o seu querer. Então são pessoas que achavam que tinham a certeza das coisas, que
que achavam que tinham tudo em suas mãos. Notamos ao ver, nós conseguimos notar no final do verso 13, quando eles falam assim: lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Ou seja, eles estavam tão certos de si que diziam ter a certeza dos seus lucros. Eles estavam tão certos dos seus planos, daquilo que eles iriam fazer, que eles tinham a certeza de si que iriam de fato lucrar. Eles iriam passar um ano em tal cidade e iriam lucrar de fato. Como ele diz no verso 16, ainda no capítulo 4, no final do verso 16, ele diz assim: tais homens se jactavam nas suas arrogantes pretensões. Ou seja, o significado de jactância é orgulho excessivo. Ou seja, esses homens não eram somente orgulhosos, mas eles eram orgulhosos excessivamente. Eles eram excessivamente orgulhosos, pois eles tinham a certeza absoluta de tudo sairia conforme os seus planos. Que eles tinham tudo e todos em suas mãos, se sentindo maiores até que os seus irmãos. Ou seja, eles eram extremamente orgulhosos de si, prepotentes, digamos assim. Se sentiam os espertões da turma, se sentiam imbatíveis. E quantas vezes na nossa vida não agimos assim? Não é mesmo? Quantas vezes nós não agimos dessa mesma maneira, achamos que temos tudo ao controle das nossas mãos, que não dependemos de ninguém nem de nada, e muito pior, às vezes nós agimos como se nós não dependêssemos de Deus, como se Deus não existisse. Nós falamos que somos cristãos, mas planejamos e fazemos as coisas como se não houvesse um Senhor, como se nós não tivéssemos submissão ao Senhor. Então, nós pensamos que somos muitas das vezes os maiorais do pedaço, nós inflamos o nosso ego próprio e criamos um ídolo de nós mesmos. Cultuamos a nós mesmos ao invés de Deus. Temos nós mesmos como Deus em nossa vida ao invés do Senhor. Muitas vezes nós agimos assim. Meus irmãos, nós precisamos ser como Paulo, que não se orgulhava de si mesmo, do seu cargo de apóstolo, ou pela sua inteligência. Antes ele se humilhava aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo vinha dele e que nada ele poderia fazer sem o Senhor. Se podemos nos orgulhar de algo, devemos nos orgulhar do Senhor, assim como Paulo faz em Romanos 15, 17. Ele não tinha motivos. Mesmo que para olhos humanos, nós observamos a vida de Paulo, um homem culto, um homem inteligente, sabia latim, sabia grego, aramaico, hebraico, era um homem inteligentíssimo, foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores sábios daquela época. Então ele tinha tudo para se orgulhar de si mesmo, porém ele não se orgulhava, como nós vemos em Romanos 15, 17. Ele não se orgulhava de si mesmo, mas ele se orgulhava na obra que Cristo fez na vida dele. Era disso que ele se orgulhava. Assim como também ele disse, citando Jeremias, parafraseando Jeremias, em 1 Coríntios 10, 17, que quem quisesse se gloriar, se gloriasse, se orgulhasse no Senhor, nos feitos do Senhor, naquilo que o Senhor tinha feito na sua vida. Então, diferente dessas pessoas a quem Tiago escreve, que se gloriavam em si mesmas, eram seus próprios ídolos, eram idólatras de si mesmo. E uma coisa é fato, quando nós observamos Tiago 4 e 6, voltando um pouquinho nos versículos, Tiago fala assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus odeia homens orgulhosos, homens que são seguros de si, são confiantes em si mesmo e dizem que não precisam de nada nem ninguém para triunfarem nos seus caminhos. Passando para o verso 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então tais homens pensavam que tinham tudo no seu controle das suas vidas, que eram mestres de si próprios. E há um motivo para sermos chamados de servos do Senhor. Há um motivo para sermos chamados de servos. Porque nós servimos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor, nós fazemos aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Então estamos a serviço dele. Assim como Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo tinha reconhecido essa soberania de Deus. Paulo já havia reconhecido que não era mestre de si próprio. Apesar de toda a inteligência dele, de toda a eloquência dele,
Ele tinha conhecido que não era mestre de si próprio, mas Deus controlava a sua vida. Jesus era o seu mestre perfeito. Paulo, assim como nós cristãos, somos escravos de um mestre perfeito, de um mestre que nos trata como filhos, de um mestre que nos ama, de um mestre que se importa com nós. Então, maravilhoso é entregar tudo nas mãos dele. Então, tais homens não sabiam reconhecer o controle providencial de Deus e a natureza temporária da vida, pois como o próprio Jesus diz em Lucas 12, do 16 ao 20, Jesus ele faz uma parábola, ele conta a história de um homem que era muito rico e colocou todos os seus bens no celeiro e disse para si mesmo, disse para a sua própria alma: agora a alma se farta e descansa o resto das tuas vidas, o resto da tua vida, que não tem o que se preocupar. Porém, aí no final dessa parábola, Jesus diz assim: louco, pedirão a tua alma e o que você tem para dar em troca? Ou seja, investiu só em riquezas, fez planos para adquirir riquezas, mas e o que acontece com a tua alma? O que se dará da tua alma? Por isso, meus irmãos, é necessário juntar tesouros no céu, pois só lá teremos a recompensa. E de fato, meus irmãos, o que é a nossa vida, senão uma neblina? E essa palavra neblina aqui nesse texto também pode ser traduzida como vapor. E eu creio que muitos já viram, né, ao esquentar um café ou alguma coisa assim, quando a chaleira está esquentando água ali, que o vapor está subindo, o vapor sobe e simplesmente desaparece. E assim também é a nossa vida. É dessa mesma forma. E com um piscar de olhos, nós poderemos ser ceifados. Nós estamos aqui hoje, celebrando, e amanhã poderemos não estar mais. Só vou contar uma experiência rapidinho que aconteceu quinta-feira, para vocês terem uma ideia. Eu estava indo, essa quinta-feira agora passada, eu estava indo de moto trabalhar, que eu tenho um emprego de entregador de marmita no restaurante. Eu estava indo na linha verde e eu resolvi passar um caminhão. Então eu fui seguindo ali para passar um caminhão, tudo tranquilo. De repente chegou um cara do lado, ali como são 3 pistas, o caminhão estava no meio. Eu passei pela pista da esquerda, para tentar ultrapassar ele, na pista mais rápida. E chegou um carro ali e começou a me fechar. E começou a me fechar. E eu comecei a andar mais rápido, eu estava a 110, foi para 120 km por hora, e o carro começou a me fechar, até que eu consegui sair. Na hora que eu consegui sair, eu senti que o escapamento da minha moto bateu no para-choque do caminhão. E isso eu estava a 120 km por hora. Ou seja, ali naquele momento, a minha vida poderia ter sido ceifada. Se fosse um segundo a menos, eu poderia ter caído e o caminhão poderia ter passado por cima de mim. E acabou os meus planos, acabou os meus sonhos, acabou a minha vida. Então a única certeza que nós temos, assim como o Tiago fala aqui, o que é a vida do homem? É uma neblina, logo passa. Então a única certeza que nós temos que ter é Cristo, é o Senhor Jesus. É a vontade de Deus em nossa vida. Se nós estamos com o Senhor, nós temos tudo. Mesmo que a morte nos ceife, nós saberemos para onde nós iremos e nós teremos a felicidade. Portanto, nós sabemos o que sucederá amanhã. Não sabemos, como diz Provérbio 27:1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes que trará luz. E de fato, como diz Tiago, nós simplesmente não sabemos o que sucederá amanhã. Podemos tanto concluir o que desejamos, como também podemos não concluir. A minha vida, eu tenho tantos planos, assim como eu creio que todos os irmãos têm planos. Eu tenho muitos planos também para executar na minha vida. E a minha vida poderia ter sido ceifada quinta-feira. Hoje eu poderia não estar mais aqui. Eu poderia já estar com o Senhor. Então, essa é a nossa segurança. Nós devemos estar sempre com o Senhor. Referenciando o Sermão do Monte, nesta passagem aqui de Tiago, assim também Jesus diz para não sermos ansiosos quanto ao dia de amanhã. Pois Deus sempre providencia aquilo que nos é necessário. Jesus diz que Deus alimenta até as aves do céu. Quem dirá nós que somos filhos dele, não é mesmo? Então Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus nos cuida com sua misericórdia. Tiago continua falando da nossa vida, que ela é passageira e que logo vai. Isso nos remete a Jesus, falando para juntarmos tesouros nos céus do que na terra. Por quê? Porque os tesouros aqui na terra, a traça e a ferrugem consomem e tudo se vai.
porém os tesouros do céu são eternos. Então, precisamos fazer a vontade de Deus, buscar conhecimento do Senhor, buscar servir a Deus a cada dia com o seu corpo, com o nosso corpo, com as nossas riquezas. Por quê? Porque nada levaremos nessa vida. Esse é o fato, nada levaremos. Salmo 144, versículo 4 diz assim, Davi diz, o homem é como um sopro, e os seus dias como uma sombra que passa. E é exatamente isso. Hoje estamos aqui, e amanhã poderemos não estar mais. Portanto, o que é o homem? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Um super-homem? Uma super-mulher? De fato, não. Um imortal? Um ser inabalável? Não. E todo quem pensa dessa maneira. Antes nós somos frágeis, mortais, e certamente logo morreremos. Por isso se apegue ao Senhor e se apegue às coisas eternas, porque é isso que vale. Se apegue às coisas eternas. Esteja confiante no Senhor. É como nós podemos ver agora o vírus que tem assolado o mundo inteiro, tem matado pessoas e tem deixado muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas passando fome. E é algo assim, tão pequeno, que para ser visto precisa ser utilizado no microscópio. E esse vírus que é tão pequeno acaba nos prejudicando, acaba matando muitas pessoas. Então, para vocês terem uma noção de como nós somos frágeis de fato. Então, planejar e investir não é errado. Não é errado planejar e investir, ter sonhos, não é errado, todo mundo tem. Mas o orgulho e a autoconfiança arrogante, aqui como Tiago diz a esses homens, planejar com tanta confiança e ainda mais confiança no seu próprio braço é tolice, assim como eles faziam. Eles planejavam e confiavam no seu próprio braço, na sua própria inteligência. E no verso 15, diz assim, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Tiago, nos versos 13 e 14, ele expõe o problema que os pais e irmãos estavam fazendo. E no 15, ele, digamos assim, ele dá uma solução, ele propõe uma solução para esse problema. Ou seja, vocês não deviam estar planejando as coisas assim. Vocês deviam estar colocando nas mãos do Senhor. Vocês deviam estar fazendo aquilo que o Senhor quer. Colocando os seus planos. Então, não é à toa que a carta de Tiago é constituída de uma teologia prática, digamos assim. Muitos teólogos falam isso. E de fato é. Inclusive, eu já dou a dica aqui para os irmãos. Tirem um tempo para ler essa carta. Porque é uma carta relativamente curta. E eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida se você parar um tempo para meditar em cima desta carta de Tiago. Não tenha dúvida disso, que você será extremamente edificado no Senhor. E ele continua mostrando que devemos, ao invés de executar os nossos planos e simplesmente esquecermos de Deus, precisamos colocar Deus nele, dizendo, dos nossos planos, ou seja, dizendo, se o Senhor quiser. E veja, não é simplesmente um jargão que nós utilizamos. Se Deus quiser, eu farei isso, se Deus quiser, se Deus quiser. Porque muitas pessoas, muitos ateus fazem isso. Muitos pagãos fazem isso. Muitos falsos crentes fazem isso. A questão não é simplesmente dizer, se o Senhor quiser. A questão é você viver, ser mais além do que essas palavras. Ter uma consideração íntima do seu coração que Deus controla toda a sua vida. Demonstrando que Deus de fato está presente em sua vida. Que tal coisa que faremos será para a glorificação do seu nome. Precisamos ter sempre isso em foco. Em absolutamente tudo quanto nós fizermos. Como Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então nós devemos ter isso em mente. Devemos fazer, executar tudo para a glória de Deus. Portanto, em vez de uma atitude autoconfiante, como esses cristãos faziam nessa época, devemos ter uma atitude submissa à vontade do Senhor, sabendo que é Ele quem executa os nossos planos e não nós mesmos. Nós podemos planejar. Você pode planejar o que você bem entender. Porém, é o Senhor quem diz a última palavra. É Deus quem diz o sim. Você pode planejar, mas é Ele quem executa. É Ele quem dá a palavra final nos nossos sonhos e projetos. E quantas vezes a gente já não planejou certas coisas e Deus acabou nos dando coisas muito melhores, não é verdade? Então, quantas vezes você já planejou e
Você achou que aquilo era bom e Deus veio com algo extraordinariamente melhor. Então, confie no Senhor, coloque os planos, tudo nas mãos de Deus, para a glorificação dele. A vontade do Senhor é sempre melhor que a nossa e por isso precisamos sempre buscá-la. Assim como ele fala no verso 17, no último verso, no capítulo 4, verso 17, aqueles que sabem o que é o bem não faz, estão pecando. Ou seja, aqueles que sabem que Deus deve estar à frente dos seus planos, dos seus projetos, aqueles que, de tudo isso na sua vida, os seus planos, os seus projetos, e não colocam Deus na frente dos seus projetos para dar glória a Ele, está pecando. É preciso colocar Deus à frente dos nossos projetos. Aqueles que sabem que o orgulho arrogante não deve, de modo algum, ter habitação no coração de um cristão convertido, e mesmo assim tem um coração orgulhoso e rancoroso, está pecando. Então nós precisamos sempre estar na presença de Deus. E pecar significa o quê? Etimologicamente, a palavra pecar significa errar o alvo. E que alvo? Que alvo é esse? Que nós, às vezes, erramos a vontade de Deus. Esse é o alvo que nós erramos. Portanto, aquele que ouviu esse sermão e sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e não faz aquilo que apraz aos olhos do Senhor e não faz os seus planos, os seus projetos para a glorificação de Deus, está pecando. É isso que Tiago nos diz nesses versículos. Então, finalizando, meus irmãos, precisamos entender uma coisa, que Deus deve estar à frente dos nossos projetos sempre. Deus deve fazer morada em nossos corações e em nossos sonhos. Deus precisa ser o centro do seu sonho. Deus precisa ser o centro do seu projeto. Deus precisa ser o centro da sua vida. É nesse lugar que Ele deve habitar, o centro da sua vida. Precisamos fazer tudo quanto formos fazer para a glória do Senhor, somente. Pois nossa vida, como vimos, é uma neblina, e como a experiência que eu relatei aqui para os irmãos, é como uma neblina, vida passageira, que vem e logo vai. Então, que a nossa vida seja um viver não para os nossos sonhos egocêntricos, as nossas conquistas de dinheiro, de riquezas materiais, mas para a glorificação de Deus, até em meio às nossas riquezas. Porque como Tiago chama a atenção aqui, a questão não é o lucro deles, a questão é que eles estavam fazendo tudo isso para si próprio. E não é assim que as coisas precisam funcionar. As nossas riquezas, os nossos planos, os nossos projetos devem trabalhar sempre para o Senhor, para a glorificação dele. Então, nós precisamos ajudar riquezas celestes e não riquezas materiais para nós mesmos, mas riquezas celestiais, ou seja, a glorificação de Deus. Então, comece hoje a colocar Deus nos seus sonhos. Se pergunte, você que está planejando um sonho, está planejando qualquer coisa, se pergunte como isso vai glorificar a Deus. Como esse meu sonho vai trazer glória ao Filho de Deus. Como eu vou poder ser um servo obediente ao Senhor nesse meu projeto? Essa deve ser a sua pergunta em qualquer coisa que você for fazer. Então é preciso ter essa noção. É preciso colocar Deus sempre no centro. Se pergunte isso e não fique apenas nas perguntas, mas execute. Execute. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam e pensem a respeito de uma pergunta que eu falei aqui e de tudo que foi falado. Quero que vocês reflitam sobre essa pergunta durante a semana e durante tudo que foi exposto aqui. E a pergunta é: onde está o seu coração? Onde realmente está o seu coração? Essa é a palavra de Deus sobre o Senhor. Vamos orar?